Olá, eu sou a Mais Infante, repórter do Projeto Draft, e você acompanha agora mais um episódio do Drafters, um videocast que apresenta grandes conversas com gente inspiradora sobre temas urgentes. E o papo da vez é sobre as possibilidades e as implicações de adiar a maternidade. Ao contrário do que pode parecer, engravidar nem sempre é uma tarefa fácil. Apenas 20% dos casais engravidam no primeiro mês de tentativas. Após os 35 anos, essa taxa começa a cair, e aos 40, a chance de ficar grávida em cada ciclo é de apenas 5%. Ainda assim, muitas mulheres estão escolhendo ter filhos mais tarde. Entre 2003 e 2022, o número de partos entre mulheres de 40 anos ou mais cresceu 83% no Brasil. Enquanto isso, houve uma queda em todas as faixas etárias de mulheres de 29 anos ou menos que deram à luz no país. Esses dados são da pesquisa Estatísticas do Registro Civil, divulgados pelo IBGE. E entre os principais motivos que levam ao adiamento da maternidade estão a busca por estabilidade financeira, o crescimento na carreira e até o desejo de adquirir uma casa própria, segundo um levantamento do Datafolha. Só que o corpo feminino, ele não sabe de nada disso. E a fertilidade segue sendo maior quando a mulher é mais jovem. Por isso que os tratamentos de fertilidade vêm ganhando cada vez mais espaço. Desde hormônios que estimulam a ovulação até a fertilização in vitro, existem opções no mercado para ajudar na realização do sonho de ser mãe. E é sobre isso que eu vou conversar com a doutora Larissa Matsumoto, médica especialista em reprodução humana da Clínica Vida Bem-vinda, em São Paulo. Bem-vinda, doutora Larissa, ao Videocast Drafters e obrigada, né, por participar aqui com a gente. Maísa, eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês para conversar desse assunto tão importante e que é meu dia a dia, né, de trabalho. A gente sabe que tem um dado, né, de que as mulheres estão adiando a maternidade cada vez mais, né, principalmente por causa do trabalho. Eu queria saber se isso se confirma com o que você acompanha aí no consultório. Sim, a gente vê isso acontecendo, né? Isso tem recebido uma grande, né, na mídia, né? Aparecido muito na mídia. Acho que do ano de 2023 para cá, ainda mais. A gente tem o ano de 2023, né? A Cláudia Goldin, que foi ao Prêmio Nobel de Economia, que a base de estudo dela, é uma economista de Harvard, que a base de estudo dela foi o uso do anticoncepcional, o impacto que teve isso na vida social das mulheres e na entrada na universidade, na entrada do mercado de trabalho, que depois de 30 anos, depois do uso do anticoncepcional, a gente começou a ver as mulheres ocupando ali cargos de liderança. Então, o fato de termos essa liberdade de escolha da maternidade, né, de termos a possibilidade de adiar a maternidade, nos colocou, nos inseriu no mercado de trabalho, deu essa opção, né, de alcançarmos socialmente o que a gente almeja. No entanto, a gente tem que lembrar que a saúde reprodutiva e os ovários muitas vezes não acompanham. Então, a gente tem sim esse contexto social da mulher se inserindo no mercado de trabalho, atingindo ali os níveis sociais mais altos, né, e desejáveis, entrada na universidade e engravidando mais tarde, mas muito também com a evolução da medicina e dos tratamentos de reprodução assistida. Maísa, eu fiz uma fertilização com 42 anos, né? A minha filha tem 2 anos. E eu me lembro que uma das coisas que eu sempre ouvia no consultório era: olha, é uma gestação de risco, né? E você ia fazer um exame, é uma gestação de risco. Aquilo me incomodava muito, porque eu ficava imaginando assim, Jesus amado, não se eu der um espirro, essa criança vai morrer, né? Então eu queria entender um pouco por que, então, já que a gente tem esse quadro, né, de mulheres com mais de 40 anos, cada vez mais grávidas, vamos dizer assim, cada vez mais mulheres grávidas, quais são os riscos que isso traz para a mulher? Eu compartilho com você essa tensão, porque eu tô grávida atualmente, estou com 23 semanas, eu engravidei naturalmente, eu congelei meus óvulos com 34 anos, porque já sabia que engravidaria mais tarde mesmo, né, e acho que, já conhecendo de que eu congelei meus óvulos quando eu estava entrando no mestrado, então falei: "Eu vou ter que escolher o que eu vou querer da vida, né, ou eu acompanho a idade biológica e engravido agora, ou eu vou
como a maioria das mulheres que deixam essa maternidade para mais tardia, vou atingir o nível de status, né, ali, né, social que eu pensava, que eu gostaria de ter, e aí congelo os óvulos e deixo isso para mais tarde. Agora eu tô com 42, eu engravidei naturalmente. Num momento que eu entrei na faculdade, a gente chamava mãe idosa. Isso era uma denominação recomendada pela Organização Mundial da Saúde, quando as mulheres engravidavam com mais de 35 anos. E hoje a gente vê, assim, eu já achava aquilo absurdo na época, e depois que começa a lidar com isso e ver que mãe idosa com 35 anos está totalmente fora de contexto hoje, né? E com 38 hoje a gente já começa a ter ali uns riscos associados à maternidade que englobam ali riscos de pressão alta na gestação, risco de pré-eclâmpsia, né, que é essa descompensação, risco de diabetes gestacional. Estados Unidos, eles avaliam muito o risco de cesárea, né, o risco de complicações no parto. Então, a gente tem muitos estudos que realmente mostram esses riscos. O que a gente mais preocupa é realmente a queda na fertilidade, o risco de aborto. E acima de 40, a gente tem os riscos das síndromes. A mais popular e a que a gente vê aumentar gradativamente é a síndrome de Down, né, que é a trissomia do 21. Então, a gente tem sim os riscos associados. As minhas pacientes, por exemplo, que vêm procurar para congelar óvulos e sabe que vão engravidar mais tarde, eu sempre costumo dizer que é um comprometimento quando você toma essa decisão de gravidez mais tardia, você tem que se comprometer com a sua saúde para que você se possibilite de ter uma gestação o mais saudável e o mais próximo do risco de uma mulher de 35, por exemplo. E como que faz isso, né? Existe uma mágica por trás disso? Não. Eu falo, se você quer cuidar dos seus ovários, quer cuidar da sua saúde reprodutiva, você tem que cuidar da sua saúde de uma forma geral. A mesma coisa que você reduzir seu risco de câncer, cuidar do cérebro para não ter derrame, cuidar do coração para não ter um infarto, que é atividade física, qualidade de sono, alimentação adequada e controle ou ter uma válvula de escape para o estresse. Doutora Larissa, e o que a medicina reprodutiva hoje, né, ela oferece de soluções para essas mulheres, tanto as que decidem que querem, né, ter filho mais tarde, quanto aquelas que não conseguem engravidar, enfim, por questões biológicas. E eu também queria saber o quanto que essas soluções elas vieram evoluindo ao longo do tempo. O que a gente tem de mais moderno, mais recente? Então, hoje, assim, o mais recomendado quando a gente já pensa em uma maternidade mais tardia seria avaliar, né, como que está a reserva ovariana, né, que é a quantidade de óvulos que a gente tem. A gente sabe que isso cai ali, principalmente depois dos 32 anos e mais gradativamente após os 35, e a qualidade dos óvulos muito depois dos 38 anos. Então, a gente sempre pensa em oferecer congelamento de óvulos para essas mulheres que vão engravidar depois dos 35 anos. Isso não é 100%, é muito importante que as mulheres que planejam congelamento de óvulos saibam que não é uma garantia de gestação, está muito associada à quantidade de óvulos que a gente vai congelar, mas que oferece chances de gestação no momento que a mesmas chances no momento que a gente congelou. Então, se a gente congelar esses óvulos com 35 anos e ela voltar para buscar esses óvulos ali com 42, a chance de gravidez dela vai ser a mesma de quando ela tinha 35 anos, com os riscos ali de síndromes de aborto, quando ela tinha 35 anos. Quando a gente não teve esse processo ali de congelamento de óvulos e vem uma mulher com mais de 40 anos para tentativa de gravidez, depois de tentativas naturais, né? Um dos caminhos é sim a fertilização in vitro, e mais do que isso, hoje a gente tem a possibilidade de realizar a análise genética dos embriões, que você faz a biópsia de algumas células desse embrião depois de formado, então a gente capta os óvulos, recolhe o espermatozoide, fertiliza, forma o embrião ali depois de 5 dias, que seria o momento que esse embrião estaria entrando dentro do útero, né, se fosse de uma forma natural. A gente retira algumas células, esse embrião é congelado e vai para análise genética. Essa análise genética vai me dizer se esse embrião ele é normal geneticamente ou se ele tem alteração genética. Se for um embrião alterado geneticamente, eles já fizeram estudos também com transferências às cegas, sem saber, ninguém sabia, eles fizeram a biópsia e ninguém sabia se esse embrião era biopsiado ou se era normal ou não. Biopsiado, mas não sabiam se era normal ou não, e transferiram esses embriões que
alguns deles eram alterados. E o que eles viram? Que esses embriões alterados, eles até têm uma chance de engravidar, mas nenhum deles nesse estudo nasceu. Então, os embriões alterados ou não resultam em gestação, ou eles resultam em aborto na maior parte dos casos. Uma pequena minoria deles, que são as trissomias compatíveis com a vida, que é a trissomia do 21, que é o síndrome de Down, trissomia do 18, trissomia do 13, a monossomia do X, elas são ali causadoras de síndromes. Então, é uma minoria desses embriões alterados que vai causar ali as doenças sindrômicas. A maioria dos embriões alterados, naturalmente, isso também acontece, de não engravidar ou resultar em aborto. E se caso ela não consegue engravidar com óvulos próprios, hoje a gente tem uma opção, que é a opção de receber óvulos, receber embriões, que é o que hoje a gente acaba vendo uma procura maior de mulheres com mais de 48, 50 anos engravidando, e que quando a gente avalia esses censos do IBGE, a gente vê um aumento até de 2014 para cá de 120% de mulheres com mais de 50 anos que vêm engravidando, e muitas delas graças à recepção de óvulos, recepções de embriões aí de mulheres que são mais jovens, que doam os óvulos para elas poderem engravidar. Eu pesquisando, né, eu vi assim que já existem algumas startups, assim, falando dessa questão da evolução, né, que prometem, por exemplo, né, uma maior probabilidade de sucesso na fertilização, ou então até processos mais rápidos, né, porque existem as injeções que as mulheres tomam, né, de hormônio e tal. E eu queria entender se você acompanha isso e se essas evoluções tecnológicas, vamos dizer assim, né, elas já estão tendo algum resultado, porque a gente já teve uma grande evolução com essa possibilidade, né, de engravidar mais tarde. E se você acredita que a gente caminha para ter tratamentos mais simples no futuro e de repente até mais acessíveis, né? Porque uma fertilização hoje ela custa caro, não é um tratamento acessível para todo mundo. E no Brasil, isso em especial, assim, né, quando a gente acompanha, a acessibilidade de tratamentos de fertilização in vitro comparado com o mundo, a gente acaba vendo que, em mulheres, casais inférteis, né, hoje o que que a Organização Mundial da Saúde acredita? Que 17,5% da população se enquadre, em infertilidade. Então a gente tem visto um aumento também com o tempo, de casais que vão precisar de tratamentos. Existem países que você tem possibilidade de realizar praticamente todos os casais que precisam vão conseguir acesso. Israel é um deles. Os países nórdicos também têm uma taxa de natalidade por fertilização in vitro alta. Então, eles calculam ali, por exemplo, que em Israel até 10% da população tenha nascido de tratamentos de fertilização in vitro. Então você tem praticamente os casais que precisam de tratamento e que desejam tratar, você consegue ter acesso. No Brasil é o contrário, a gente vê dos casais que precisam, apenas 10% do que precisaria consegue acesso à reprodução assistida. Quando a gente compara com países, por exemplo, com a Argentina, que já o convênio já cobre, o governo cobre uma parte, você vê que a discrepância é muito grande. Então, sim, é um tratamento que é muito custoso pra gente, quando eles avaliam, comparativamente a renda per capita, né, e o quanto um tratamento ocupa dessa renda per capita no Brasil, chega a mais de 50%. Então, assim, como que um brasileiro vai conseguir pagar na renda anual dele metade, né, gastar metade com tratamento? Então, a gente vê tem sim uma questão de acessibilidade que é um problema para que a gente consiga ali oferecer, né, porque a infertilidade é uma doença, está no Código Internacional de Doenças, só que a gente não consegue, fornecer ali acesso para todo mundo. Existem alguns protocolos, mas hoje, assim, o que tem mais, embasado, que realmente tenha sucessos, para esse grupo infértil com mais de 40 anos, são esses tratamentos realizados, né, fertilização in vitro, a biópsia, que acaba aumentando a chance, não aumenta a chance de gravidez do tratamento, mas por transferência, aumenta a segurança, né, desses riscos de aborto, por exemplo, e a recepção de óvulos.
Agora, a tecnologia tem melhorado sim as taxas de gravidez. Hoje a gente tem a inteligência artificial auxiliando em muitas das etapas. Essa semana também saiu um artigo na RBMO, que é uma revista que tem um impacto ali que a gente considera na literatura para reprodução, saiu essa semana que é um artigo do primeiro tratamento utilizando técnicas de inteligência artificial para injeção de espermatozoide, todos os processos por inteligência artificial e o nascimento da primeira criança com essa automatização da fertilização in vitro, né? Então a gente acaba vendo. Hoje a gente tem inteligência artificial na escolha do espermatozoide, a gente tem inteligência artificial na classificação dos óvulos, na auxílio da escolha do embrião, quando a gente usa a time-lapse, né? A incubadora com inteligência artificial para avaliação dos embriões, e aí isso tem uma certa correlação com chance de gravidez, com risco de alteração genética. Então a tecnologia vem melhorando muito. Agora, se por um lado a gente tem essa tecnologia toda, eu acho que esse processo todo, né, de fertilização e de outras técnicas que existam, ele é sempre um pouco desgastante, né, para a mulher, para os casais em geral, né? E até eu vi recentemente que o Boticário parece estar fazendo uma campanha, né, com as mulheres que são tentantes e quanto aquilo é solitário e difícil. E eu queria entender um pouco quais são esses impactos, né, emocionais desse processo que você acompanha em consultório, das mulheres que estão tentando engravidar. A campanha é linda, e eu acho que muito das que as nossas pacientes trazem para a gente no consultório está refletida ali, porque elas contam isso, assim, que é um tabu ainda precisar, né? Se você parte para o tratamento, né? Não é uma coisa que você abre, né? E muito porque não é um plano A de gestação, né? Ninguém pensa que, ah, não, vou engravidar, eu vou partir direto para a fertilização in vitro. E aí traz um sofrimento que é uma coisa que perde o nosso controle, né? Você não está sob o controle do próprio corpo, você não está sob o controle do momento que você vai engravidar e acaba gerando frustrações. E muitas vezes você parte para o tratamento pensando que vai ser a solução dos problemas e se depara com a falha. Então, e se depara com a falha de novo, e com a falha de novo, que é isso que a propaganda traz, né? Essa frustração de lidar com a falha e de se reerguer novamente a esperança para poder partir para uma nova tentativa. E a gente sabe que quanto mais tentativas de fertilização in vitro, mais próximo do sucesso você está. Então, tem muitos estudos que mostram isso, assim, a transferência de 3 embriões normais geneticamente, você vai atingir ali perto de 85% de chance de ter um bebê nascido vivo. Então, são as tentativas que acabam fazendo você se aproximar dessas chances de sucesso. Mas você precisa ter a condição financeira, emocional, física para passar por tudo isso. Então, esse suporte, muitas vezes, assim, eu falo que muitas das vezes a gente vê dois processos acontecendo. Muitas vezes, a maior parte das vezes, graças a Deus, eu acabo vendo aproximar o casal, e o casal se fortalece junto. Mas a gente vê também casais que acabam que, por falta de suporte de um para o outro, a gente acaba vendo casais romperem. Eh, e aí, isso assim, precisa de os 2 estarem muito preparados para passarem por esse processo. E, ao mesmo tempo que é muito difícil você expor isso para todo mundo, é muito difícil que você não tenha o suporte de alguém. Então, a gente na clínica tem um grupo, né, que a gente faz semanalmente, que é a psicóloga que conduz, que é a Juliana Tifani. Ela conduz semanal alguns grupos, o grupo de recepção de óvulos, grupos de novas famílias, que são os casais homoafetivos maternidade solo, o grupo de falhas. Então, para essas pessoas vivenciarem ali as dificuldades de outras pessoas e trazerem, né, os pontos ali para se fortalecerem mesmo como grupo, né. Agora, eu vi que algumas empresas até oferecem tratamentos de fertilidade, né, como benefício corporativo para os funcionários. Então, o Google, o próprio Grupo Fleury, Mercado Livre. Como que você acha que é possível estimular esse tipo de iniciativa nas empresas? E se você acha que isso é importante, por quê?
Eu acho que isso é um ganha-ganha, assim, não tem outra né, não, para as empresas é interessante, porque a Cláudia Goldin, que foi a ganhadora do prêmio Nobel, ela coloca que é isso, a mulher está no auge da vida produtiva dela, entre os 30 aos 40 anos, é quando ela tem maior a sensibilidade de carreira. E é no momento nesse momento que muitas delas vão decidir engravidar. E aí essa parada para a gestação, elas colocam que na retomada depois, né, do retorno da maternidade, a média para que essa mulher se reestabeleça no ponto que ela parou, não ascendendo, no ponto que ela parou é 2,5 anos. Então, quando a mulher planeja isso e a empresa dá o suporte para que ela deixe essa maternidade para mais tardia, para a empresa isso é interessante, porque ela vai ter uma mulher ali no período máximo de produtividade dela, ainda se esforçando e sem esse gap de 2 anos e meio para ela retomar o crescimento na carreira. E para a mulher, quando ela deseja isso, né, claro que tem que partir da mulher isso, né, esse desejo, esse planejamento. Para ela vai ser um auxílio ali, porque é um tratamento caro que muitas das mulheres nessa faixa etária não conseguem arcar, né, com o tratamento. Todas as empresas deveriam todas as grandes empresas deveriam passar por esse processo, porque ela vai estar ganhando, com certeza, com esse incentivo, né, com essa forma de incentivo. E o que que você acha que ainda falta, né, em termos de solução, de acolhimento, de acesso, para que as mulheres possam decidir com mais liberdade, com mais segurança e com mais tranquilidade, né, por esse adiamento da maternidade? Eu acho que informação, mas a gente tem visto, mas assim, é um crescimento da preservação de fertilidade muito grande depois da pandemia. E acho que a rede social tem um papel importantíssimo nisso, assim. Então, ter acesso e o acolhimento eu acho que é um fator, assim, precisa ter conhecimento de também não é um processo tranquilo, né, a estimulação ovariana, né. Você que passou por isso também sabe que, né, que não é um processo natural da gente se aplicar injeções, de ficar fazendo ultrassom, você tem que lidar com inchaço, com, privações ali de alimentos, de álcool durante um processo ali, a recuperação muitas vezes não acontece logo após a menstruação, principalmente para as mulheres que respondem muito bem. A gente sabe que tem ali um inchaço que às vezes vai de 2 quilos a recentemente vi uma paciente que falou: "Olha, eu inchei 4,5 kg, a outra eu inchei 5 quilos", porque quando responde muito bem, esse ovário passa a ocupar e começa a trazer, né, um desconforto abdominal, então não é um processo tão fácil, então ela tem que receber isso, assim, a gente coloca muitas vezes traz na rede social que sim, é uma solução, é um processo ali interessante de se realizar, que vai trazer uma segurança, mas quando falta um pouco de informação, torna sofrido o processo ali de preservação de fertilidade durante o tratamento. Então, esse preparo e esse planejamento também, até financeiro, não só físico, né, em relação a isso, mas um planejamento financeiro também, né, desse custo do tratamento. Eu acho que falta, essa falta trazer muito isso, mas a gente vê que tem aumentado, a busca por preservação de fertilidade, porque a informação tem chegado nas mulheres. Agora o que eu, gostaria que acontecesse, eu gostaria que a gente tivesse ali, eh maior possibilidade de oferecer tratamentos com os custos mais acessíveis, né, porque se a gente olha o serviço público hoje, em São Paulo especialmente, são poucos os locais, né, a USP, a Pérola Byton, que oferecem o tratamento sem custo ali para preservação de fertilidade não tem nenhum, a não ser para preservação oncológica, né, e para tratamento de fertilização in vitro, a fila ali de espera é muito, muito grande. Então, se a gente conseguisse ali de alguma forma a redução de custos desse tratamento, tanto para preservação de fertilidade quanto para tratamento de fertilização in vitro, seria muito
Muito interessante a gente ter ali, conseguir fornecer para quem precisa. Doutora Larissa, muito obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos, foi ótimo. Então, obrigada mesmo por ter participado aqui do nosso videocast. O prazer foi meu, Maísa. Estou à disposição se precisarem de alguma outra conversa. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de ter participado. E para você que acompanhou e curtiu esse episódio, compartilhe o link com quem pode se interessar pelo tema. Aproveite também para seguir os conteúdos do Draft no nosso site e redes sociais. Até mais!